Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Praça Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje a gente vai fazer um vídeo fazendo um pré-jogo de análise entre Santos e Ceará. Um jogo muito importante que acontece, muito importante para as duas equipes, tá? Esse jogo vai acontecer às 8h30 da noite, tem transmissão apenas da Amazon e acontece lá no estádio do Ceará, no estádio Governador Plácido Castelo, o famoso Castelão. E a gente vai ter essa partida com a transmissão exclusiva da Prime Video, como eu falei, e com a arbitragem do Daronco, tá? Um árbitro que não costuma dar muitos cartões, gosta de segurar um pouquinho o cartão, e é quem vai apitar o jogo do Santos, mesmo árbitro que apitou Santos e Vitória, tá bom, gente? E a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo de como as equipes vão jogar, um pouquinho do estilo de jogo de cada uma, os perigos que o Santos pode enfrentar enfrentando o Ceará, os perigos que o Ceará pode enfrentar encontrando o Santos. E é claro, vamos fazer aquela análise de pré-jogo aqui que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, né? Então, peço seu like, sua curtida, seu comentário, sua inscrição. Forte abraço também aí para todo mundo que está vendo sempre os vídeos, que deu apoio nos vídeos táticos que a gente soltou nos últimos dias. Se o botão de hype estiver disponível aqui embaixo, só arrasta a aba de comentário, vai aparecer lá, hypar o vídeo. Clica no botão de hype para ajudar a gente, tá bom? E bora para análise de Santos e Ceará. Bom, para começar essa análise, eu vou começar com números, tá, gente, dessa vez. Então, eu começo puxando alguns números. Para quem não sabe, o Ceará perdeu a última partida contra o Vitória, foi uma partida fora de casa, 1-0 para o Vitória. Só que o Vitória fez uma coisa interessante nesse jogo. O Vitória deu a bola para o Ceará chutou pouco, criou poucas grandes chances, o Vitória até criou mais. E o Vitória sem a bola, cara, conseguiu chegar a uma vitória jogando justamente de um jeito que o Ceará joga, de maneira mais reativa e no contra-ataque. Se a gente for pegar contra o São Paulo, o Ceará ganha, né, esse jogo contra o São Paulo fora de casa, com um gol do Pedro Henrique jogando justamente no contra-ataque, tá? O Ceará cria uma grande chance apenas e aproveita essa grande chance e consegue essa vitória contra o São Paulo. Se a gente pegar contra o Bahia, fica 1-1, mas novamente, o Ceará com pouca posse de bola, criando as melhores chances do jogo e retendo pouco a bola, jogando muito na transição, muito em velocidade, muito sem a bola. Contra o Vasco fora de casa, o Ceará consegue novamente o mesmo resultado, tá, gente? 2-2, um empate novamente, e novamente pouca posse de bola, mas criando as melhores oportunidades do jogo, tá? Então, o Ceará é esse famoso time perigoso, cara, esse time que vai para fazer uma partida de confronto, vai para fazer uma partida de reatividade. Não é um time que gosta tanto de jogar com a bola, o que não significa que jogue feio, mas é uma equipe organizada que sai muito bem no contra-ataque. E isso pode ser um grande perigo para o Santos, afinal o Santos é exatamente o time que o Ceará procura, né? Aquele time que joga aberto, que joga atacando e que ele joga para tentar criar chance de decidir o jogo com a bola. Então a gente tem essas partes, o Ceará sendo um time reativo, então o Santos vai ter que atacar com muita gente para conseguir furar a defesa do Ceará. E o Ceará é um time perigoso para justamente pegar times que jogam assim. Então eu trago esse risco para o vídeo já para começar a explicar. Mas antes de mais coisas, vamos falar das escalações das equipes também. O Santos vem essa partida com algumas substituições. Brazão vem no gol. Na zaga temos Pulpito Duarte e Adonis Frias. O Luan Pérez, por enquanto, tem treinado no banco. Então é provável que a gente tenha Adonis Frias e Pulpito Duarte, tá? Talvez algum deles pela esquerda, talvez o próprio Pulpito, mas talvez seja assim também. Na lateral direita a gente tem Igor Vinícius. O Mike foi cortado da partida, tá? Não tá nem entre os relacionados, ele teve um acúmulo de carga, tá sendo preservado na partida, não é que ele tá lesionado, mas o Mike tá sendo preservado, também vinha numa péssima sequência, então é um ótimo momento para ele ser preservado e o Igor Vinícius que vai jogar, mas o Sherman não foi para ele ser de relacionados do Santos, tá? Quem foi é o Souza unicamente. Mesmo o Souza indo, o titular ainda vai ser o Escobar. Inacreditavelmente, o Escobar continua o titular nessa equipe. No meio a gente tem o mesmo meio campo, Schmidt, Zé Rafael e Barreal. O que me preocupa, vocês que estão acompanhando o canal há mais tempo sabem o porquê, mas seja uma trinca de meias, essa trinca acaba virando dois volantes e um meio aberto que rouba muita posição do Roleiser. Então eu acabo tendo medo do Barreal aqui. O Roleiser como meio armador, Guilherme de segundo atacante, Lautaro de centroavante, tá? Vamos passar rapidinho a escalação do Ceará.
No gol a gente tem Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Vitor, William Machado e Matheus Bahia. A volta de Dieguinho, para quem não sabe, Dieguinho era titular de confiança do Léo Condé, é um jogador que o Léo Condé gosta muito de contar e estava fora nas últimas partidas. Agora Dieguinho volta ao time do Ceará. Além do Dieguinho, nós temos Richardson, fazendo a dupla de volante, Lourenço de meio armador, Galeano pela ponta direita, Pedro Raul de centroavante e Pedro Henrique na ponta esquerda, tá? Falo que pega algumas informações, inclusive, do vídeo do Lucas Mussetti, então deixo alguns créditos aqui. Mas agora vamos entrar numa parte mais tática, a parada, essa parte completamente minha aí, e falar como esses times vão se comportar em campo provavelmente, tá? Vamos lá, o Santos vai ter que sair para o ataque. Então a gente vai ver uma linha formada com Adonis Frias e Duarte, certo? E aí temos duas hipóteses. Ou pode ser que o Schmidt complete a linha de 3, dando espaço para Escobar e Igor Vinícius subirem, Roleiser, Guilherme e Lautaro. E aí a gente poderia ter aquele famoso Zé Rafael e Barreal atrás dos dois, o que a gente sabe que não acontece, tá? Porque se isso aqui acontecesse, seria o Santos mais equilibrado, o Santos que jogou contra o São Paulo, o Santos que, por uma parte, né, depois o Barreal entra, mas o Santos que jogou contra o Atlético Mineiro, o Santos que jogou algumas partidas nessa posição, né? Temos 3 aqui atacantes, o Lautaro trocando muito de posição com o Roleiser, vindo para o meio como centroavante, o Roleiser caindo mais para a direita, o Igor fazendo a profundidade. A gente teria essa partida assim. Só que o que acontece muitas vezes é que o Barreal começa pra cima daqui, o Igor vai vindo pra cá, o Roleiser pra cá, do lado eles trocam, e aí quando a gente vai ver o Barreal já tá mais como meio armador junto com o Roleiser do que como volante. E aí começa a acontecer que o Schmidt sobe, e aí a gente acaba tendo um time meio assim, tá? Num 2-2-5 praticamente, ou 2-3-5, 2-3-5, sabe? Sempre desse time um pouquinho desequilibrado, esse time que era para ser um 3-2-5, se tornando um 2-3-5 ou um 2-2-6. Então, se tornando um time mais ofensivo ainda, porque o Barreal acaba assumindo essa posição de volante e fazendo quase que parte do ataque. Para a criação, eu imagino que o Igor Vinícius vai funcionar mais do que o Mike. O Santos sofreu muito de amplitude, falta de amplitude nos últimos jogos, e isso se deve muito ao mau desempenho do Mike. O Escobar também aqui prejudica, por isso que todo santista estava... mas muitos santistas preferiam o Souza nessa posição. E também o mau desempenho do Guilherme, né? O Guilherme tem jogado muito mal no último jogo, vamos ver se ele melhora para a gente ter mais ocupação da esquerda e aí mais fomento dentro da bola pela direita. Então o Santos é um time com muita entrada, principalmente o Zé Rafael, cara. Ele tem uma penetração na área muito interessante e que com certeza vai trazer dificuldade para o Ceará. Como é que o Santos deve sofrer contra o Ceará? Velocidade, principalmente Galeano, Lourenço, Dieguinho tentando sair, Fabiano Souza vindo pela direita em velocidade, Matheus Bahia podendo vir pela esquerda, Pedro Henrique com muita velocidade e muitas enfiadas de bola atrás de uma linha de 2. Esses zagueiros do Santos até são rápidos, mas vai ter que estar muito atento para conseguir impedir o forte ataque do Ceará em velocidade. Então é um time que do Santos que vai ter que voltar rápido, tá? Eu, se fosse optar, deixaria o Schmidt, mas não sei se o Schmidt vai estar tão aqui. Então vai ser um time que vai ter que ir e voltar com muita velocidade, porque o Ceará é um time extremamente perigoso no contra-ataque. Então o Santos deve sofrer de contra-ataque. Quando o Ceará tentar sair jogando, o Santos deve fazer essa famosa marcação 3-2 que o Santos faz, né, que recua um pouco o Igor Vinícius e Escobar, aqui ó, e mantém esses aqui em 3 no ataque, 2, 3 de novo, 2, então esse 2-3, 2-3 do Santos deve estar presente, tá, nesse jogo, podendo às vezes dar uma mudada, e quando o Santos tiver que defender, a gente deve ter uma linha de 5, tá? O Ceará deve jogar na transição, em velocidade, um time que é perigoso, eu diria que é um time que até tem caixa para jogar contra o Santos, então é um jogo perigoso, torcedor santista, fique esperto, o Léo Condé pode aprontar, vamos torcer aí pro Santos tá esperto e conseguir fazer um bom jogo e um bom resultado contra o Ceará. Essa partida é extremamente importante para as duas equipes, para quem não viu a tabela do Brasileirão ainda. O Santos, se ganhar, encosta no Ceará, sai de 28, vai para 31, empata o número de pontos com o Ceará. O Corinthians ganhou hoje, foi para 33, então se livrou disso aqui. Mas o Santos ainda tem um jogo a menos, por exemplo, que o Corinthians, mesmo com essa partida, vai ter um jogo a menos. E quando saldo de gol, o Ceará vai continuar na frente, mas aí o Santos já passa o Atlético Mineiro, que já jogou, tá, gente? O Atlético Mineiro já jogou. Então perdeu de 3-0
Logo, o Santos ganhar essa partida é muito importante para o Santos, porque passaria o Atlético Mineiro, encostaria passa o Vasco, né, se o Vasco não ganhar o jogo, e encosta no Ceará. Então é uma partida importante para o Santos começar, pelo menos trilhar alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro que tá difícil o Santos conseguir, tá bom? O vídeo é basicamente esse, meus queridos, peço like, curtida, sua inscrição, um forte abraço e agora eu fui.